Oi gente, eu sou a Natália Fraza e o vídeo de hoje não é uma aula, não são dicas de escrita, não é tutorial, não é passo a passo. Esse vídeo é mais um desabafo e principalmente aos leitores. Vocês novos escritores que gostam aqui de me acompanhar e, enfim, levar essas dicas para a rotina de vocês, assistam esse vídeo até o final porque é muito importante também saber dessas coisas. Mas esse vídeo ele é direcionado especialmente aos leitores. E por que eu digo isso? Porque tem muito leitor e até mesmo pessoas que um dia querem escrever, que reproduzem certas falas ou têm certas opiniões que são totalmente infundadas e equivocadas. Eu preciso falar aqui sobre, hoje em dia, estou falando no final de abril de 2022, então tomara que no futuro esse vídeo não faça mais sentido, que as pessoas tenham um poder aquisitivo maior, que tudo melhore economicamente, mas sabemos que hoje as coisas não estão fáceis. Então a gente precisa falar hoje sobre o que está acontecendo. Rapidamente eu quero explicar sobre como é o processo de publicação de um livro. Muito por cima mesmo, porque eu acho que isso já vai dar uma base para vocês entenderem porque esse vídeo se faz necessário agora. Um livro, ele não é somente escrito, publicado e vendido, não é simples assim. Existe toda uma gama de profissionais envolvidos e também é muito trabalho e muito tempo naquilo ali. Então não se enganem que aquele preço final que está lá na prateleira é por acaso. Tá, então a gente vai começar com a ideia, né? A gente tem a ideia ali para publicar nosso livro. Essa ideia tem que ser muito bem trabalhada, muito desenvolvida, a gente precisa tirá-la de algum lugar. Eu já publiquei vídeos aqui falando para vocês de dicas sobre isso e o quão difícil é esse processo. Então já começa por aí. Não é fácil ter ideia para escrever um bom livro. Depois a gente tem todo o processo de escrita, que também não é fácil. A gente tem que ter uma rotina, separar um horário, gastar o nosso tempo, fazer um esforço, às vezes se especializar, estudar bastante português e regras para escrever direitinho ali quando a gente não tem muita prática. Então não é uma coisa fácil. Só aí nesses dois tópicos já são coisas que demandam muito tempo e também muito investimento, né? E quando eu falo investimento, eu posso estar falando do lado financeiro, mas também estou falando do que a gente tem que abrir mão para estar ali escrevendo. Depois que a gente escreve nosso livro, a gente tem que procurar uma editora. Ou a gente tem que procurar uma forma de publicar esse livro, às vezes de forma independente. Então, essa procura, essa busca para o nicho do seu livro é muito difícil. É muita paciência, muita pesquisa e, de novo, muito tempo. E aí vamos falar da parte das editoras, né? Quando a gente contrata uma editora, a gente tá ali pagando por um serviço, né? Geralmente, claro que tem editoras aí que custeiam 100% do livro, mas o contrato é um pouco diferente. Então, eu vou falar do meu caso. Eu custei 35% do meu livro e a editora 65%. Então, ambas as partes precisaram pagar. E não é barato, gente. Não é nem um pouco barato. Então, o que eu fiz, né? Eu fiz rifa, eu fiz vaquinha, eu tirei do meu dinheiro também. Não foi nada fácil esses 35%. E a editora também precisa pagar e para ela também não é fácil. É um investimento que no momento não está colhendo. Então, futuramente, esse fruto tem que ser colhido. Então, é todo um trabalho, tanto do autor quanto da editora, financeiro para fazer aquilo acontecer. Fora que a editora tem muitas pessoas para remunerar. É o designer que vai fazer a capa, é o diagramador, é o revisor crítico, o revisor, né, quem faz a revisão sensível, quem faz a revisão ortográfica. Também tem as gráficas para pagar, né, porque o material custa dinheiro. Então vocês estão entendendo que eu já falei de dinheiro várias vezes aqui, já falei de tempo várias vezes aqui, e são as duas principais coisas que a gente precisa para tirar esse livro do papel e fazer ele chegar até o leitor. E depois de tudo isso, tem o lançamento, que geralmente é um evento, que também custa ali tudo isso que eu já falei pra vocês. Então não é fácil. Para um livro sair da nossa cabeça e chegar até um leitor é todo um processo e às vezes leva anos. No meu caso, levou 4 anos para ser publicado o meu primeiro livro. Então é muito difícil, gente. É difícil, é cansativo e requer dinheiro pra gente ter um retorno financeiro que às vezes as pessoas acham que a gente não merece. E é sobre isso que eu quero falar aqui. A gente tem todo esse trabalho pra ouvir de prováveis leitores que o nosso livro é muito caro. Eu vou falar da economia de novo aqui. Eu comecei esse vídeo falando como a gente sabe
que as coisas estão difíceis. Comida tá cara, gasolina tá cara, transporte, roupa, tudo tá caro. Até lazer tá caro, né? A gente tem aí serviços de streaming, cinema. Então, gente, tudo é caro. Por que que os livros têm que ser fora da curva? Por que que livros têm que ser a preço de banana? Isso não faz o mínimo sentido. Vocês não concordam comigo? Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que eu nunca aproveitei uma promoção, que eu não adoro pagar mais barato no livro, né? Black Friday e tudo mais. Mas, gente, a gente tem que ver a diferença entre aproveitar uma promoção e gostar de pagar mais barato nas coisas, porque óbvio que a gente gosta, e desmerecer o trabalho, desvalorizar o produto de alguém. É aí que as pessoas pecam muito, e os leitores têm que parar urgente de falar que os livros estão muito caros, sendo que tudo está caro, e o poder de consumo da gente, infelizmente, está muito baixo. Então, claro, se as pessoas não têm condições de comprar livros, isso é totalmente compreensível. Eu não tenho condições de comprar livros, hoje em dia eu não estou comprando porque o meu poder de consumo também caiu. Mas eu não vou ficar falando que o livro daquele autor nacional, ele tá muito caro, como se o trabalho dele não valesse nada, como se aquilo não fosse um retorno que ele precisa ter, que ele trabalhou para ter aquilo ali. E a gente tem que somar com tudo isso o fato que hoje em dia não se lê muito. Infelizmente, com as redes sociais e as pessoas cada vez querendo conteúdo rápido e que não precise fazer o mínimo esforço para ter, a leitura ela tá ficando muito em segundo plano, especialmente nos jovens, né? A gente vê que o jovem quer ali vídeo de 15 segundos, 30 segundos, quer TikTok, quer Instagram, quer tudo muito rápido. Eu fui fazer um conteúdo no Instagram e eu não consegui porque os meus vídeos tinham ali mais de 1 minuto e as pessoas não tinham paciência. E ok, a gente entende que a gente também é assim. Por isso muito que eu migrei pro YouTube. Mas é muito difícil competir com um cenário que cada vez mais exige o mínimo esforço das pessoas, né? O jovem ali tem 15 anos, ele vai ler um livro de 300 páginas ou ele vai ver um vídeo de 30 segundos? É óbvio que ele vai escolher o vídeo, porque essa geração tá desse jeito agora, tá mais dinâmica. Então a gente, além de todas as dificuldades que a gente enfrenta, tem mais esse empecilho que os livros estão ficando cada vez mais por último na lista de prioridade das pessoas, principalmente dos jovens. E falando em prioridade, a gente precisa entender que quando a gente fala que um livro é caro, a gente também tem que ver que outras coisas estão caras. Por exemplo, se vocês saem e gastam R$100 num fast food aí, né, dão dinheiro para um bilionário, já que não vai fazer a mínima falta para ele, e vocês dizem que um livro de uma pessoa que tá aí ralando, que às vezes não tá ganhando nada por isso, tá caro, vocês entendem que é uma questão de prioridade, não de não ter o dinheiro? Todo mundo tem que ter o seu lazer, todo mundo tem que ter o seu momento, claro, de ir ali, sair, comer alguma coisa. Mas a gente também tem que falar sobre as prioridades de cada um. Se a tua prioridade não é livro, tudo bem, repetindo, não tem problema nenhum isso. O fato é que vocês não podem ficar reproduzindo uma fala que afeta a pessoas que estão começando, artistas, escritores, enfim, todo mundo que está vivendo aí de arte não está tendo o mínimo retorno para isso. E eu queria finalizar falando de suporte. Tem um amigo que está começando, está vendendo livros, tem aquele amigo que está fazendo bolo, que faz hambúrguer, que faz qualquer coisa que vocês podem consumir. Por que então da próxima vez, ao invés de comprar lá do cara que já tá, né, muito rico, bilionário, por que ao invés de consumir dessas pessoas, dessas empresas, vocês não consomem daquele produtor local, daquela pessoa que está começando, que ainda precisa de um suporte, né, principalmente das pessoas que estão perto, para crescer e para se tornar grande um dia? Porque eu canso de ver pessoas próximas a mim falar que não compraram meu livro ainda porque está muito caro, mas consumirem best-sellers que custam o mesmo valor ou até mais, e estão toda hora postando fotos em bares, em restaurantes e gastando com outras coisas. E claro, repetindo, cada um tem suas prioridades, mas a gente não pode falar então que aquilo tá caro, que a gente não tem condições de pagar se a gente tá priorizando outras coisas. Vocês não concordam? A gente tem que dizer então, eu não quero gastar com isso no momento porque a minha prioridade é outra. E gente, tudo bem, cada um gasta no que quer, cada um trabalha pelo seu dinheiro e investe ele da melhor maneira, da maneira que quer. Mas o discurso tem que mudar e é sobre isso que eu tô querendo falar aqui. Então é isso, gente, esse foi mais um desabafo mesmo, porque eu vejo muito isso e vou dizer bem a verdade, em perfis de pessoas que fazem aí bookstagram, reproduzem essas falas,
ficam fazendo inclusive piada com o livro que tá caro, e isso pra quem tá vivendo de escrita é uma coisa que machuca. Então a gente precisa falar, e nada do que a gente reproduza é por mal, a gente pode mudar aí a nossa fala, né? Isso é a coisa mais humana do mundo. E eu só quero deixar claro que o problema não é pessoas não terem condições de comprar livros, né? Isso é muito triste, inclusive isso me atinge, mas o problema é as pessoas acharem que tudo está caro e livros não tem que estar caro porque, segundo elas, não é uma coisa que exija muito esforço, ou muito dinheiro, ou muito investimento, enfim, isso tá totalmente equivocado. É sobre isso que eu tô querendo falar pra vocês. Um recado que o próximo vídeo, sim, vai ser uma aula, vai ser dicas pra vocês, vai voltar tudo ao normal. Eu vou falar sobre diálogos e discursos na história, né? Algumas pessoas andaram falando sobre isso comigo, me pediram, então eu vou trazer pra cá. Mas antes eu precisei mesmo fazer esse desabafo. Eu espero que vocês tenham entendido e, enfim, conseguido se colocar um pouquinho no meu lugar e no lugar de todos os escritores aí, principalmente os que estão começando, os nacionais, que a coisa não é fácil. E no momento econômico que a gente está vivendo tá ainda mais difícil. Então, vamos todos aí nos dar força. Se não pode comprar o livro do amiguinho, divulga, ajuda, fala dele para quem gosta, para quem pode comprar, que isso é de suma importância para a gente crescer na profissão. Eu espero vocês então no próximo vídeo e até breve.